Oi, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Regis. Eu sou estudante de engenharia de computação, desenvolvedor web e desenvolvedor de jogos. E eu estou aqui hoje para te ensinar um pouquinho sobre lógica de programação utilizando Python. E nessa aula nós vamos estudar o que é uma linguagem de programação, como elas funcionam, para que elas servem e por que nós utilizamos ela, certo? Se você não viu os outros vídeos desse canal, dessa playlist, clica aqui no meu canal, procura a playlist Lógica de Programação e veja os vídeos anteriores. Nós já estudamos o que é um algoritmo, por que nós utilizamos computadores. Então, se você não viu, pode clicar aqui no canal e ver a playlist Lógica de Programação desde o início, tá certo? Muito obrigado pela atenção e simbora pro vídeo. Bom, linguagens de programação. Bom, a gente falou que é necessário passar para o computador um algoritmo, né? Porque ele não consegue intuir o que a gente precisa que ele faça. Então a gente precisa dizer o passo a passo do que ele deve fazer. E esse passo a passo a gente chama de algoritmo, né? Então, mas como que esse algoritmo é feito, né? Beleza, eu tenho que fazer um algoritmo. Mas será que o algoritmo é igual a gente estava ali? Uma listinha de passos escritos mesmo, aqui em português, a gente vai passar e o computador vai saber o que ele vai fazer? Não, né? Não é. O computador ele tem uma linguagem específica, né? E não, né? Tem várias linguagens, né? Mas o computador tem uma linguagem de máquina, que é a linguagem dele, né? E da linguagem de mágica não, da linguagem de máquina é que derivam todas essas outras linguagens de programação, né? E aí que a gente tem várias linguagens de programação. E basicamente o que é uma linguagem de programação é uma linguagem como qualquer outra, como inglês, português, alemão, italiano, russo, como qualquer outra linguagem. O objetivo dela é traduzir o mundo em palavras, certo? Só que ao invés de traduzir o mundo em palavras para nós pessoas, vai traduzir o mundo em palavras para o computador. Então a gente vai utilizar essa linguagem de programação para conseguir falar para o computador o que é que ele deve fazer, como ele deve fazer, certo? É para isso que serve a linguagem de programação. Basicamente, como toda linguagem, ela vai ter a forma de escrever as palavras distintas, né? Cada linguagem tem a sua forma, tem a sua sintaxe específica. Então, igualmente no português, no inglês, a gente tem lá os verbos em inglês, os verbos em português, a estrutura de uma frase, né, gramatical mesmo, em português é diferente da estrutura em inglês, né? A posição das palavras vai mudar, mesmo elas significando a mesma coisa. As próprias palavras mudam, né? A forma como você escreve, as letras que você utiliza para escrever cada palavra. Às vezes, né, dependendo da linguagem, até mesmo as letras, né, o alfabeto muda, mas no final das contas elas representam as mesmas coisas. As palavras no final das contas elas vão tentar traduzir o mundo, tentar representar o mundo que a gente vive em palavras. Então a linguagem de programação é a mesma coisa. Existem linguagens diferentes, cada uma vai ter a sua forma de escrever, mas no final das contas elas representam a mesma coisa. E é justamente isso que a gente vai estudar nesse curso. Lógica de programação o que apesar de existirem várias linguagens e cada uma tem a sua sintaxe, a lógica de programação é a parte que une todas elas e que faz com que o que você aprenda em uma linguagem sirva para outra, porque justamente essa lógica ela não se altera e ela permanece igual. A única coisa que vai mudar vai ser a forma como você vai escrever essas coisas, né? E aqui tem uma lista de linguagens de programação que existem: Python, JavaScript, TypeScript, Java, C Sharp. Inclusive C Sharp foi a primeira que eu aprendi, né? Tem C++, C, PHP, Ruby, R, Dart, Pascal e uma porrada de linguagem. O que não falta é linguagem de programação, certo? E nesse curso a gente vai utilizar Python. Por que a gente vai utilizar Python? Porque ela é a melhor? Não. E aí é um ponto muito importante
que tem que ficar na sua cabeça, que não tem como definir uma melhor linguagem de programação. Não assim, tipo, qual é a melhor. Essa pergunta, ela não tem sentido, certo? Por quê? Porque linguagem de programação são ferramentas, tá certo? É a mesma coisa de você perguntar qual é o melhor carro. Não faz sentido perguntar qual é o melhor carro, porque para que você quer esse carro? Eu quero o melhor carro para corrida. Beleza, pega, sei lá, um carro de Fórmula 1. Certo? Não, eu quero o melhor carro para subir montanha. Tá ligado? Você vai pegar. Subir montanha é foda, mas subir ladeira. Você vai pegar, sei lá, um carro 4x4. Não, eu quero o melhor carro para carregar entregas. Aí você vai pegar um caminhão. Então, tipo assim, ou uma van, sei lá. Enfim, um carro é uma ferramenta, né? Então, para você definir qual é o melhor carro, você vai precisar de um contexto. É a mesma coisa com linguagem de programação. Para você definir qual é a melhor linguagem de programação, você precisa de um contexto, certo? Então, por exemplo, por que nós estamos utilizando Python e não nenhuma das outras? Primeiro motivo, porque eu gosto da linguagem e eu tenho familiaridade com ela, então eu posso passar de uma forma melhor para vocês. Segundo, é uma linguagem que está no mercado, muito forte, e tem muitas coisas que vocês conseguem aprender com Python e vocês conseguem participar de muitas áreas diferentes com Python. Então você consegue desenvolvimento de jogos, você consegue tecnologia de back-end, você consegue automação, você consegue inteligência artificial, você consegue muita coisa com Python. Então desenvolvimento web também dá para fazer com Python. Então é bom, eu gosto e é uma coisa que caso você tenha interesse, você vai gostar bastante também. Outro ponto também é porque ela tem uma sintaxe muito simples, né? Ela não tem restrições que as outras têm, não tem tipo uma ordem. Alguns detalhes de implementação que você precisa se preocupar em C, por exemplo, em C++, em C Sharp, em Java, você não vai ter. Até mesmo JavaScript tem alguns detalhezinhos que você precisaria se preocupar. Em Python você não tem tanto isso, certo? Então é uma linguagem que eu gosto bastante e por isso que ela está aqui. E é por isso que a gente vai utilizar ela, certo? Então basicamente é isso, né? Outro detalhe. Apesar de eu falar isso sobre Python e tal, mercados, caralho, caso você queira aprender a programar, a lógica de programação, faça esse curso, tranquilo. Não se preocupe em aprender 100% de Python, certo? Inclusive você não vai conseguir, porque o foco do curso não é aprender Python, então não vai dar de aprender 100% de Python, que talvez nem eu mesmo saiba 100% de Python. Então, o objetivo aqui é aprender a lógica de programação, certo? Então foque na lógica de programação. Até porque, uma vez que você entende a lógica de programação e você sabe do que a gente está falando, você consegue migrar para qualquer uma das linguagens de programação que existem sem nenhum problema. Então foca na lógica de programação, aprende isso direito e não se preocupa com a linguagem em si. É claro que você vai sim aprender conceitos de Python. Provavelmente você vai sair daqui sabendo fazer códigos em Python, pelo menos básicos, mas vai conseguir saber fazer. E vai conseguir aprofundar essa técnica, né? Conseguir aprofundar isso depois, né? Mas o objetivo agora é a lógica de programação, certo? Foca nisso. O próximo tópico vai ser variáveis e vai ser onde justamente a gente vai começar a mexer com código de verdade, porque até agora a gente só estava só explicando, né, conceitos. E próximo vai ser variáveis, e é como a gente começa realmente a mexer com código e vai ser muito legal, certo? E aí, conseguiu entender o que é uma linguagem de programação, por que nós utilizamos elas, como que elas funcionam? Conseguiu entender tudo aí da importância da informação no nosso meio? Tá gostando do curso?
Tem alguma dúvida, algum comentário relevante? Deixa aí embaixo para mim que eu vou estar respondendo todo mundo. Caso você tenha alguma sugestão, também deixa aí embaixo. Quiser me contar uma história de qual foi a tua primeira linguagem de programação, qual foi o teu primeiro contato com programação, também pode deixar aí. Eu vou estar feliz em ler todos os comentários, tá certo? Muito obrigado pela atenção. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o que são variáveis. Não, na verdade no próximo vídeo eu vou te passar um setup de tudo que você precisa configurar na tua máquina para poder acompanhar essa playlist, porque a partir do tópico de variáveis nós vamos começar a mexer com código, vamos mexer com Python. Até agora a gente só mostrou conceitos, então não foi necessário, mas a partir dos próximos tópicos vai ser sim necessário. Então no próximo vídeo eu vou te mostrar como você vai configurar o teu computador para acompanhar o resto do curso. Então, te vejo no próximo vídeo. É nóis!